Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. É um prazer contar com a sua presença em mais um vídeo que está começando aqui e agora para você. Desde antemão já peço que você se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilha e possa acompanhar todos os vídeos que estou trazendo aqui para você e todos aqueles telespectadores que assistem meu canal. Muito bem, sem muitas delongas, vamos para o vídeo de hoje. Eu quero trazer para vocês aqui um tema muito especial e imprescindível para a vida do ser humano. Entendeu bem? Hoje eu quero falar sobre nascimento, sobre renovação, sobre uma nova chance, um novo mundo, um novo lugar. A Bíblia é um livro fascinante, como eu venho falando em outros vídeos que eu tenho gravado aqui no meu canal. Eu falei que a Bíblia ela tem revelação para tudo, incluindo a revelação dos fins dos tempos. Ela fala sobre o que vai suceder às coisas desta geração e por aí vai. A Bíblia é um livro que pode parecer enigmático para muitas pessoas e pode parecer de certa forma complexo. A pessoa pode dizer, poxa, mas eu não sei interpretar, mas não. A Bíblia é um livro que tem todo o manual para o ser humano se orientar a respeito do que Deus quer para a vida dele. Por isso que falei, a palavra de Deus é o que Deus quer passar para nós. Então esse livro revela tudo, incluindo o que vai acontecer no final dos tempos, como eu tenho gravado em outros vídeos, que fala sobre o que vai suceder com essa terra daqui a algum tempo, que ela vai se acabar, que Jesus ele vai voltar, que ele vai fazer inúmeras e inúmeras coisas irão acontecer, várias ressurreições e tudo isso que temos escutado e ouvido até aqui o momento. Então, eu decidi trazer hoje para vocês, decidi trazer agora neste vídeo, um novo tema que ele fala a respeito da Nova Jerusalém. Quem nunca ouviu falar da expressão Nova Jerusalém? Esse tema ele é muito popularmente dito pelos lugares, uma Nova Jerusalém. Porém, poucas vezes ele é compreendido assiduamente à luz da Bíblia. Então, eu resolvi trazer para vós o tema a respeito do que seria essa Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não se trata de um reino único, mas sim um reino gigantesco, pertencente a um único Deus, triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só que todavia essa Nova Jerusalém, ela tem toda uma ordem por ela é composta de toda uma harmonia social que o Criador estabelece. E a palavra que melhor pode descrever isso é a palavra neóteros, que vem do grego novo. Como nós podemos ver, sempre que uma pessoa vai se referir a algo novo, ela fala neo. Quem já escutou falar em neo? Neo. A palavra neo sempre é usada para algo novo. Neo é uma palavra que significa novo. Então, neóteros do grego significa renovado, restaurado, novo, em forma, uma nova construção, uma nova morada, um novo lugar, um novo estado, uma nova civilização. Então, assim como o grego fala que neóteros significa novo e restaurado, assim também a Bíblia fala que essa terra ela será restaurada por quem nada mais nada menos do que o Criador do universo, aquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Mas antes de nós entendermos por que Deus vai trazer a Nova Jerusalém para essa terra, nós precisamos entender por que Ele vai destruir essa terra, conforme vimos nos estudos anteriores, que essa terra será destruída. E isso nós entendemos em Isaías 24, versículos 5 e 6. Que lá está escrito mais ou menos assim, olha bem. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aqui quando fala homens, capta bem a mensagem, não está falando apenas de sujeitos do gênero masculino como eu e você, homem que me assiste. Quando fala homem, está falando no plural. Está falando de homem e mulher, pessoas em geral. Então, aqui já é um ponto. Por que Deus ele vai ter que destruir essa terra? Porque ela está mal. Tanta coisa que nós vemos guerras, vemos fomes, vemos desastre, conforme Mateus 24, versículo 3 em diante, vemos tudo de ruim nessa terra. É desastre, é fome, filhos desobedecendo pai e mãe, pessoas blasfemam o nome de Deus. É por isso que ele vai destruir essa terra, porque essa terra não vai durar muito tempo. Essa terra, uma hora ou outra, ela vai ceder. É por isso que Deus vai ter que destruir essa terra e fazer uma nova. Então, nós vemos aqui, a seguinte declaração, baseado no que eu estou falando. Se Deus vai destruir essa terra, será que ele vai criar uma terra nova no lugar? Deixa a Bíblia comprovar para você. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 13.
2 Pedro 3, 10 e 13 diz assim: Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, a terra será desfeita. Essa terra que a gente está aqui agora, planeta Terra, planeta azul, vai ser desfeito, porém, Deus ele vai restabelecer e colocará um outro planeta, um outro lugar melhor do que esse. Um lugar onde não existe mais as coisas que nós vemos hoje. Tanta maldade, tanta corrupção, tanto ódio, tanta desavença, tanto desamor não haverá nessa nova terra que ele está falando aqui na Bíblia. Então, agora resta saber quem é que é o rei dessa nova terra. Porque uma terra precisa de alguém para governá-la. Assim como um estado precisa do seu governante e um país precisa do seu presidente para que tudo ocorra em ordem e bem estruturado de acordo com os parâmetros da legislação e dos poderes executivo, legislativo e judicial, assim como precisa de toda essa ordenança, toda essa junção de poderes para que algo funcione, tem que ter um poder máximo, que nós temos aqui o presidente de um país. E como é que fica no céu? Não tem presidente, não tem governador, não tem nada de toda essa democracia política e nem de todos esses paradigmas aí, porque ali temos um rei. E esse rei é revelado em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que é o último livro da Bíblia, como eu falei no vídeo anterior. Apocalipse, que significa revelação ou desvelamento de algo. Então, no capítulo 21 desse livro, que revela os eventos finais, nos é falado assim no verso 1... no Apocalipse capítulo 11, verso 15, nos é falado assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. Olha, pega a palavrinha, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá vendo bem? A outra palavra que nós vimos no outro vídeo, século dos séculos, quando fala que queimará pelos séculos dos séculos, mas que eu falei que não era queimar de verdade para sempre, mas sim por um período, seria uma morte eterna. Aqui, século dos séculos já não é simbólico, mas sim literal, porque Jesus, quando fala que ele vai reinar pelos séculos dos séculos, quer dizer que ele vai reinar eternamente. Ele vai ficar sendo rei para sempre dessa nova terra que vai descer para o ser humano. Compreendem bem? Então, nós vemos aqui qual será o nome da capital desse reino. Bom, aqui você que me escuta, provavelmente você mora no Brasil. Ou pode vir pessoas de outros lugares. Só que, no entanto, aqui, neste lugar... Então, esse lugar que nós vivemos se chama Brasil. E a capital se chama Brasília. Só que lá no céu, essa divisão assim regional e essa região não vai existir. Essa região de país, ela não vai existir lá no céu. Lá será totalmente o contrário. Conforme Apocalipse 21, versículo 1 e 2, nos é falado assim: Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora tem um ponto interessante disso daqui. Calma lá que tá ficando bacana. Quando fala que isso aqui é o apóstolo João, se nós formos estudar Apocalipse, nós vamos descobrir que quando o Apocalipse foi escrito, Jesus tinha um apóstolo, um discípulo, que ele se chamava João, e ele foi isolado numa ilha de Pátimos, que era uma ilha que existia naquele tempo para onde eles mandavam prisioneiros que violavam o poder de Roma. Roma estava em uma perseguição cristã muito grande naquele período. Então o apóstolo João foi mandado para essa ilha, e lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, Deus está falando para João nesse momento o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Sabe por que a Bíblia e Apocalipse fala isso? Porque assim, o primeiro céu é esse céu que nós vemos hoje. Ele também não vai existir. Depois virá o segundo céu, que é o céu que Deus vai estabelecer. Depois fala o primeiro céu e a primeira terra passaram. Porque essa terra, a primeira terra é essa terra que nós moramos hoje, e a segunda terra é a terra que Deus vai estabelecer. Tá confuso? Bom, temos um céu aqui e temos uma terra aqui. Porém, esse mesmo céu que está aqui e essa terra que está aqui vão deixar de existir, e Deus trará um céu novo no lugar desse, muito mais lindo, e uma nova terra no lugar desta. E quando fala que o mar já não existe, é porque faz referência
aos continentes que dividem o globo terrestre. Vejamos bem, nós estamos no Brasil. Se quisermos ir para a Colômbia, por exemplo, não precisamos pegar nenhum veículo assim que voe pelos ares. Basta pegar um carro e ir para ela. Se quiser ir para lá, se quiser ir para o Peru, se quiser ir para qualquer outro lugar assim da América Latina, nessa região, basta pegar um carro e ir. Mas agora, quando a pessoa pensa em ir para outro lugar, ou para a Europa, ou para a Ásia, é necessário que ela pegue um avião porque cruza o mar. Então, quando a Bíblia fala que o mar já não existe, é porque todo esse mar que separa continente por continente não vai existir mar lá no céu. Porque tudo será unido, vai ser uma única terra, não vai ter separações de continentes que nem temos hoje. Por isso que fala que o mar já não existe. Então, essa é uma curiosidade muito interessante aqui a respeito de Apocalipse, quando João estava escrevendo isso da ilha de Patmos. E aí, nós vemos agora aqui que o nome dessa capital se chama Jerusalém. Certo, o nome da capital é Jerusalém e é e ali que os salvos irão morar. Então, nessa terra vai existir vários elementos maravilhosos que Deus concederá para os seus filhos que estiverem salvos ali. Isso é lindo de se ver. E haverá um rio ali que ele corre por essa cidade, sabe? Até parece contraditório, né? Porque anteriormente falávamos que o mar já não existe. Mas agora contabilizamos que há um rio, sim. Há um rio diferente deste lugar e fala assim que há um rio e há uma árvore também que Deus vai erguer neste lugar, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, no mesmo livro em que estamos, que fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, amém, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ou seja, Deus colocará ali no meio do jardim novo um rio que corre e uma árvore que dá vida. Isso é lindo de se ver. Haverá rios e haverá árvores ali. E aqui nós temos mais uma pergunta que fala assim: qual é a prova que nos garante que teremos uma vida super feliz lá no céu? Porque muitas das vezes o ser humano pode se questionar: poxa, mas lá no céu, o que eu vou fazer no céu? O que tem para lá? E nós descobrimos que não vamos ficar parados. Não, a pessoa não vai ficar apenas deitado sobre um jardim contemplando as belezas do Criador. No céu vai ter muito além disso, e isso é confirmado lá em Isaías 65, 21. E nos fala assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Amém. Ou seja, meu caro ouvinte, no céu não vai ter desculpa para ser preguiçoso. Já ouviu falar aquele velho ditado: preguiçoso não entra no céu? É exatamente por causa disso daqui que a Bíblia está falando que preguiçoso não entra no céu. Porque preguiça não é uma coisa que vai fazer parte do céu. Lá nós vamos trabalhar, nós vamos erguer casas, nós vamos construir, nós vamos plantar. E qual que é o detalhe? É que a gente nunca vai cansar. Porque ali é uma outra vida, é uma vida totalmente renovada. Tudo é novo, não apenas o céu é novo e a terra é nova, mas até nós somos novos. Somos novas criaturas e temos um corpo restaurado. E aí até tem uma questão aqui, não é? Que é uma das promessas mais lindas que Deus fez para nós a respeito dessa nova terra, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. No último livro da Bíblia também, que foi revelado a João como uma profecia, e está escrito assim no capítulo 21, verso 4. Vejam bem, toda atenção neste momento agora, porque esse verso ele toca no coração de qualquer pessoa que sonha com uma vida sem sofrimento, uma pessoa que já pensou em viver a vida bem, viver a vida sem pagar boleto, viver a vida sem pagar as contas, viver uma vida que a pessoa não tem que lamentar a morte do ente querido e tudo mais. Essa passagem dá a maior esperança que alguém pode ter na vida e diz assim em Apocalipse 21, verso 4: Elis enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso não é lindo? As primeiras coisas passaram significa o quê? Que as primeiras coisas fomos passadas aqui nessa terra. Aqui nessa terra passamos pela dor, pelo luto, pelo sofrimento, pelas dívidas e por tudo que há.
Mas no céu, tudo isso vai ter passado, nada disso mais vai existir. E o que resta para nós hoje, sabendo de tudo isso que a Bíblia revela, sabendo que ela aponta para o céu e que ela mostra que esse lugar ele é maravilhoso para nós, o que é que resta? Aceitar. O que nos resta é aceitar a graça de Jesus, é aceitar que Ele morreu por nós, é andar com Ele e entender que Ele nos dá a salvação e o direito à vida eterna nesse céu maravilhoso que Deus tem preparado para aqueles que forem salvos. Se você crê nessa promessa, curta, comente e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e que Deus te abençoe.